A antiga cidade de Pompeia hoje é um dos lugares mais famosos do mundo. Tudo isso porque no ano de 79 d.C., o até então desconhecido vulcão Vesúvio demonstrou toda a sua fúria, despejando milhões de quilos de cinzas e lava derretida, destruindo e soterrando tudo que estava ao seu redor. A sua principal vítima foi a cidade de Pompeia, que fica localizada aos pés do vulcão, nas proximidades da atual cidade de Nápoles, uma região da Itália conhecida como Campania. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é Alberto Araújo, locutor do canal Relatos do Tempo. Se você é fã de histórias sobre lugares e acontecimentos históricos do passado, presente e até do futuro, nós gostaríamos de fazer um pedido a você. Se inscreva no canal, porque aqui é o lugar certo para você. Aqui vamos falar de tudo. Estamos até preparando uma playlist desses temas incríveis e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Aproveitando, gostando do vídeo, não se esquece de deixar aquele like esperto para fortalecer nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente e desde já o nosso muito obrigado. Pois então, indo ao vídeo, a cidade de Pompeia ficou conhecida não pelos seus feitos, e sim pelo seu fim. Entre os anos 27 e 37, a cidade viveu seu auge. Grandes edifícios privados e públicos foram construídos, mas um terremoto em 62 d.C. derrubou grande parte da cidade. Ela ainda estava sendo reerguida, quando então, em 24 de agosto do ano 79, o vulcão Vesúvio explodiu, expelindo grande quantidade de lava viscosa que se solidificou rapidamente. A antiga cidade romana foi totalmente soterrada por essa lava e cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio. Para se ter ideia, cerca de 2.000 pessoas morreram soterradas e outras milhares sufocadas pelo vapor quente decorrente da explosão, naquele fétido dia que então entraria para a história como uma das maiores catástrofes naturais de todos os tempos. Apesar de tudo, Pompeia só veio a ser descoberta sob as pedras no ano de 1748, exatamente 1699 anos após a erupção do Vesúvio. Apesar de toda a cinza e poeira que estava cobrindo a cidade antiga, tudo estava intacto, exatamente do jeito que ficou depois da tragédia. Um fato que chama bastante atenção é que no ano de 79, quando a tragédia aconteceu, o vulcão estava adormecido, e isso há mais de 1.800 anos, de acordo com pesquisadores. E por causa desse fato, a população não tinha ideia que o que eles chamavam de Monte Vesúvio, na verdade era um poderoso vulcão. E como ninguém tinha ideia da força desse vulcão, a população ignorou os avisos iniciais que antecederam a tragédia, como abalos e tremores de terra, e consequentemente quase ninguém se salvou. Antes da erupção que destruiu Pompeia, a cidade estava na sua fase mais próspera. A sua posição, próxima ao litoral, dava a ela um movimentado comércio, já que os portos da cidade eram utilizados para a entrada e saída de diversas mercadorias comercializadas na região. Segundo pesquisadores, a população da cidade girava em torno de 12.000 habitantes no núcleo urbano e de mais ou menos o dobro, 24.000 nas zonas rurais. Hoje pode até não parecer grande coisa, mas para os padrões da época era uma metrópole tanto. E as mercadorias produzidas nas cidades vizinhas, como azeite de oliva, azeitona, sal, eram exportadas a partir dos portos de Pompeia. Dali, partindo para países vizinhos, como a França, Espanha e Grécia, e até países asiáticos. Mesmo com a sua importância comercial, aos olhos dos romanos mais tradicionais, Pompeia era uma cidade provinciana, ou seja, o termo que os romanos utilizavam para chamar determinado local como atrasado. Assim como acontecia em todas as cidades romanas, o interior da cidade de Pompeia era protegido por muralhas. Na parte central, havia um rico comércio que atuava na venda de diferentes mercadorias, como alimentos e roupas. Também existia na cidade templos religiosos, banheiros públicos, casas de banho, arenas para a realização de jogos, com destaque aí para as lutas de gladiadores, entre outras construções. Os cidadãos de Pompeia veneravam deuses. A religião tradicional dos humanos era politeísta.
Isso foi comprovado pelos historiadores em virtude da existência de templos para esses deuses e também porque, dentro das casas, havia pequenos santuários construídos. Os arqueólogos também descobriram afrescos, uma espécie de pinturas em paredes ou até tetos, dentro de uma construção em Pompeia, retratando ali um culto dionisíaco, culto para Baco ou Dionísio, o deus do vinho. A região na qual estava Pompeia, Campânia, era um local que recebia frequentemente membros da elite romana, que iam para suas casas de verão construídas próximas ao mar. Existem registros de que até o imperador romano Nero visitou a cidade durante uma competição de gladiadores, no ano 66. E um relato feito por um romano chamado Plínio o Jovem fala que a destruição da cidade aconteceu em agosto de 79, mas historiadores questionam e sugerem que o evento tenha acontecido, provavelmente, no final de setembro. Enfim, o destino de Pompeia ficou esquecido durante séculos, mas foi redescoberto a partir do século XVIII, quando escavações, ordenadas por Carlos III, rei espanhol, descobriram os restos da cidade. Nessa época, o sul da Itália era dominado pelos espanhóis, o que então faz muito sentido. E os restos arqueológicos foram identificados como sendo de Pompeia, porque foram encontradas inscrições que davam esse nome para a cidade. Os restos de Pompeia, então, estavam embaixo de uma densa camada de material vulcânico que foi se acumulando na região com o passar do tempo. E por ter ficado soterrada, uma série de artefatos foi encontrada, em até ótimo estado. Outro personagem famoso na história de Pompeia foi o arqueólogo Giuseppe Fiorelli, que no século XIX fez escavações na cidade. Basicamente, acabou descobrindo locais vazios com formatos de corpos, porém sem os corpos. Isso aconteceu porque esse vazio era formado por camada de cinzas, como num molde. Logo então, ele deduziu que à medida que o corpo ia se deteriorando, um espaço vazio era deixado. Aliás, Fiorelli desenvolveu a técnica de injetar gesso nesses espaços, recriando as formas das vítimas da tragédia. De forma geral, mais de 1000 moldes de gesso foram feitos dos mortos de Pompeia, e dentre esses, crianças, idosos e até famílias inteiras. Isso porque muitas pessoas morreram juntas, abraçadas e provavelmente cientes do seu fim iminente. Aliás, essas recriações são o principal motivo da popularidade de Pompeia hoje, até porque não se tratam apenas de formas humanas. Também foram descobertos, em meio aos vestígios, animais de estimação, como o cachorro da imagem. Basicamente, o cãozinho aparece se contorcendo. Entre muitas imagens, esse fato, de forma geral, foi muito incomum. Grave bem, a erupção do Monte Vesúvio. Sobre a causa da erupção, atribui-se aí ao gás superaquecido que se espalhou pelo ar naquele dia. E a força dessa erupção foi 100.000 vezes mais forte que o bombardeio de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial no Japão. E, além disso, a erupção durou 2 dias. No segundo, houve uma gigante coluna de magma e cinzas de 27 quilômetros de altura. Horas depois, uma chuva de pedras superaquecidas começou a cair sobre a cidade. Segundo os cientistas que estudaram o acontecimento, se aquela erupção tivesse acontecido em outro dia, a cidade não teria sido atingida. Isso porque o vento normalmente soprava na direção de Nápoles, mas especialmente naquele dia o vento soprava ao contrário, na direção de Pompeia. Bom, com 17.000 anos, o Monte Vesúvio continua sendo o único vulcão ativo na Europa continental. E ainda hoje, mais de 3 milhões de pessoas vivem em suas redondezas. Aliás, não é à toa que o Monte Vesúvio é considerado o vulcão mais perigoso do mundo. Os cientistas estimam que até hoje ele entrou em erupção cerca de 100 vezes. A última ocorreu em 1944, quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E hoje, a cidade de Pompeia é um grande ponto turístico. A área total é de 67 hectares, sendo o maior sítio arqueológico do mundo, aberto para visitações. Ele fica ali, nas proximidades de Nápoles, na Itália, sendo então de fácil acesso para turistas. Tem até um trem que liga as cidades com a estação que deixa os visitantes na porta desse sítio arqueológico. As suas ruínas são visitadas, em média, por 2,5 milhões de pessoas todos os anos. Isso então faz de Pompeia um dos 10 pontos turísticos mais visitados da Itália.
Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado bastante, tá? Agradecemos também aquele like e para quem não era inscrito e se inscreveu hoje. Um forte abraço. Até a próxima aqui no canal Relatos do Tempo.